Atenção família, o Baiano Simpatia tá de volta, hein? E dessa vez no Rio de Janeiro, dando passeio aqui, de volta, diferenciado. Cadê o cabelão que não existe mais? Vocês que me acompanharam de João Pessoa, tá ligado, né? Não existe mais cabelão, 8 quilos a menos, um pouquinho mais bonito, claro. Tamo de volta. E agora eu vou mostrar as coisas boas do Rio de Janeiro. Tamo junto. Meu passeio hoje será em Copacabana. Daqui a pouco eu tô chegando lá. Vou pegar o transporte e vou descer. Não sei nem como é que chega, mas é terra de bacana, Copacabana. Você que é do Rio, que acompanhou a temporada anterior lá de João Pessoa, que eu sei que muita gente do Rio tava mandando mensagem, bota o arroba do Instagram aí ou WhatsApp. Até mesmo quem não acompanhou lá, se for do Rio, bota aí que eu quero conhecer uma galera daqui. A gente conhecer lugares novos, indicar alguns locais. Tamo junto. Agora sim, tem que aproveitar que a temporada de verão é curta. Daqui a pouco acaba o verão, acaba tudo, não tem mais nada, meu querido. Que nem me perguntaram, estão me perguntando até hoje se eu tô em João Pessoa, minha gente. Acabou o verão, minha gente. Acabou o verão, não tem mais nada. É Coatiá, Casa, Bahia, tamo junto. Vamos aproveitar agora, curtir, final de ano aí. Solta o arroba, solta o Instagram, que a gente tem um Réveillon pra curtir aí. Muita coisa está por vir. Se você quiser indicar qualquer lugar pra me conhecer no Rio, também comenta aqui embaixo, que eu vou estar indo lá, vou gravar vídeo lá. Tamo juntão. E pra quem acompanha a temporada de João Pessoa, que eu estava com a família, deve estar se perguntando, cadê a família aqui? Infelizmente, estou separado. Felizmente ou felizmente, graças a Deus. Deus é quem sabe da minha vida, Ele faz o livramento dele para que a gente possa evoluir. E Deus abençoe cada um aí que segue pro seu lado. E é isso aí. Vamos pra cima, vamos evoluir, conquistar meus objetivos, não deixar que isso afete em nada. E é isso, gente. O que eu posso dizer é que agora eu tô solteiro. Então, família, acabou que naquele dia eu acabei indo, mas nem gravei, viu? Recebi uma mensagem de uma pessoa aqui, me senti mal pra caralho. Deixei quieto, ainda aconteceu um acontecimento lá em Copacabana, não sei nem se eu conto. Eu vou pensar se eu vou contar. Se eu for contar, eu falo no fim desse vídeo aqui. Tá ligado? Então tô indo lá hoje, de novo em Copacabana. Tô indo ali em direção à rodoviária daqui do Rio, para pegar um carro para Copacabana, um ônibus. Aqui até é uma região segura, esse bairro aqui, próximo à rodoviária. E os outros bairros próximo ao centro. Agora Copacabana é complicado. Copacabana e os outros bairros lá é perigoso. Eu vou ter que ter cautela em gravar ainda, para não dar ruim. Tem que ter cautela. Tem que pensar muito bem aonde eu vou gravar e quais pontos vou gravar. E prestando sempre atenção, porque apesar que tem muito policiamento lá, mas é complicado. Esse aqui é o bairro do Santo Cristo. Ali à frente está a rodoviária. Olha o trem passando aí agora. E eu vou pegar o ônibus aqui do lado da rodoviária. Aqui é um bairro até que seguro, não é tão perigoso não. Agora você tem que ter cuidado aqui com os mendigos. Em diversos acessos aqui tem vários mendigos. E mendigo sabe como é, né? Pedir dinheiro, tomar até... Eu não vi tomar nada de ninguém, né? Mas pedir dinheiro eu vi. E quando se trata de mendigo, a pessoa tem que ter cuidado. Porque os caras querem usar o negócio dele, né? Pode ser que tome as coisas dos outros, os pertences. Ainda mais se perceber que você é turista e complicou. E eles percebem porque aqui não é como Salvador. Eu sou soteropolitano, sou de Salvador. A gente percebe quando é turista, quando é um branquinho, bem arrumado, sabe? A gente julga logo como turista, já sabe que é de fora. Aqui não, eu moreno do jeito que eu sou aqui, com essa cara de favelado, eles percebem que eu sou turista só pela forma que eu tô me vestindo bem. E na Bahia, Salvador, a galera gosta de ostentar, né? Até gente que não tem condições, bota roupa chique, sai pra rua e tal. E o carioca, pelo que eu percebi, não. Então até eu, sendo filho de negro, moreno, do jeito que eu sou aqui, os carioca percebem que eu sou de fora e sabem que eu sou turista. É claro que eu tô na primeira semana no Rio. Essas são minhas primeiras impressões. Eu posso estar errado, tá, gente? Não me leve a mal se eu errei em alguma fala aqui, se eu julguei de uma forma errada,
porque é a primeira semana. Eu posso mudar a minha concepção com mais tempo, com meses, anos, né? Porque quem mora aqui meses, anos, tem uma concepção melhor do que a minha sobre isso. Essa é só a minha primeira impressão. Não significa que é uma verdade absoluta. Eu quero que entenda isso. Tudo que eu falar aqui é uma primeira impressão, tá? Eu tô aqui no ponto só esperando o ônibus. Talvez seja aquele que... Estamos em Copacabana, acabei de descer do ônibus. A passagem de 4,40, ônibus com ar-condicionado. Não é novo não, mas dá pro gasto. Para 4,40 tá bom demais o valor da passagem. Tá ruim não. Comparado a outros locais aí, tá os ônibus péssimos. A passagem a mais de R$5, tá de boa. Tô aqui chegando no acesso à praia, sabe como é, né? Não posso nem gravar muita coisa. De lá pra cá eu queria mostrar o caminho, mas complicado, muito tumulto. E no meio de tumulto não dá pra gravar não. Qualquer um chega e toma meu celular, já era. Né? Que nem eu falei, você tem que saber onde você tá andando. Tá andando nesse lugar tumultuado, não pega celular. Quanto mais gente, pior. Aqui tem muita fiscalização de policial aqui, ó, monitorando em cima do meio-fio. Olha o calçadão de Copacabana aí, ó, na máxima. Então, gente, eu vou contar o que aconteceu aqui. Resolvi contar. Eu descendo pra cá, tarde, já de tardinha, já pra de noite. Foi atropelado aqui quando eu atravessei. Espiei. Só que nesse atropelamento não aconteceu nada comigo. A pessoa que se bateu comigo que voou da bike. Aí espiei. Não sei se foi intencional. Não sei. Eu sei que essa pessoa desceu dizendo que a bicicleta quebrou, que tinha um prejuízo de 300 e pouco, né? Ela foi duas mulheres mais um cara. A mulher desaforada, parece que é envolvida, não sei o que é. A bichinha é retada. Aí me puxou, vem cá que você vai pagar esse prejuízo aí. Eu, pra sair de problema, né, como eu não sou daqui, eu falei tudo bem. Aí eu sei que essa mulher me deu um tapa. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não sabe com quem tá mexendo. Imagina um murro meu nessa mulher. Eu pensando assim na minha mente, claro que eu não vou fazer isso, eu não sou maluco, né? É bater e desmaiar, o braço grandão que eu tenho aqui, oh meu Deus. É porque tá vendo de camisa e tá achando que é um magrinho. Que onda. Aí pegaram o meu cartão de crédito com a senha e tudo e ficaram. Passaram 400 conto. Aí hoje, 2 dias depois, eu tentei fazer o boletim online e não fiz. Aí vou fazer hoje um boletim de ocorrência na delegacia aqui de Copacabana mesmo, né? Pra poder pegar e enviar pro banco pra eles fazerem o meu estorno desse valor aí. Eles ficaram com o meu cartão de crédito, a senha e tudo. Só que eu, como não sou besta, né? Não podia nem chamar a polícia, porque eu tô ligado que eu não sou da área, eles são. Se eu chamo, um dia que eu quiser vir em Copacabana de novo, naquele momento eu me arrombava. Então deixei passar, na minha tranquilidade, que eu não sou besta. Eu falei pra ela, sua sorte é que você pegou um baiano tranquilo. Se você pega um baiano de confusão, ia dar uma merda grandona aqui nessa praia. Mas eu não sou de confusão não, pode ficar de boa. Ela me jogou areia, as porra ainda, moleque. A outra é brincadeira. E aí, queria que eu fizesse Pix. Eu falei, rapaz, não tem um Pix não. Vou puxar mesmo o celular, um iPhone. Eu não tô nem com iPhone hoje, eu tô com outro, eu tenho 2. Saí com outro mais simples. A imagem do iPhone é muito melhor que esse aqui. Eu nem saí, porque eu já sei que é problema, né? Não vou sair com um iPhone. Se eu puxar o iPhone, ia ficar de olho, ia querer me roubar logo. Fudeu. Eu puxei um cara que eu puxei. Aí eu peguei e dei o cartão, disse só tem um no cartão. Ela viu o cartão, tomou o cartão da minha mão, pediu a senha, já foi, ficou. Mas tá de boa. Eu sou tranquilo, não gosto de confusão. Não confunda também uma pessoa tranquila com uma pessoa otária. Porque se o dia que eu me revoltar, meu irmão, você vai ver o demônio. Mas eu sou de boa, não é qualquer coisa que me afeta não. Mas também quando me afeta, sai da frente, que é complicado. Eu também não sou besta, eu já sabia já o que podia acontecer. Eu liberei logo o cartão, que eu sei que eu vou ali, faço um boletim de ocorrência de roubo e pego meu dinheiro de volta com o banco, já era. Tá de boa, nem me estresso com isso. Aí a mulher falou assim, se você não me der esse cartão com essa senha, eu lhe casto no Rio de Janeiro todo. Nem que eu vá presa de novo. Rapaz, intimidou, eu tô pra sentir mal, dentro foi dar risada na cara dela. Aí ela falou,
A mulher falou, tá de zoeira com minha cara. Acho que não foi nem essa palavra, foi outra. E eu continuei dando risada. A mulher chegou e deu um tapão no meu rosto. Meu Deus, não fez nem cócega no meu rosto. Pelo amor de pai. Aí no meio da confusão eu percebi que tinha uns caras estranhos de olho, né? Eu falei, olha, deixa eu ficar de quebrada aqui. Toma esse cartão pra me sair logo pra casa. Não, o bicho vai pegar. Os caras ainda me seguiu aqui nessa praia pra ver se eu ia denunciar alguma coisa desse tipo. Eu não, segui meu caminho, vou pra casa, depois eu resolvo isso aí. Aí se ligue. Ela, eu acredito que achou que eu tava com medo dela, no caso, né? Porque eu tava muito calmo, muito tranquilo, entendeu? Calma e tranquilo, achou que eu tava com medo. Não, medo nenhum. Eu só tava me saindo desse BO que eu sei que não vai dar em nada. E se eu entrasse na pilha deles, eu que ia me arrombar, porque eles, de fato eles moram aqui no Rio, né? A mulher parece que é cara de favelada, até bonitinha a filha da peste. Até gostei da pestinha. Mas tem uma cara de favelada as duas, o cara que tava também parece que é envolvido. Aí quem vai se meter com esse pessoal, pelo amor de Deus, é problema, né? Eu tô numa cidade que não é a minha. Falei, então tá de boa. Toma aí o cartão, toma a senha. Vocês querem goelar meu cartão, tome. E cheguei e bloqueei depois que eles passaram numa máquina aí que eu vi, eu andei um pouquinho, vi que passou na maquininha 400 conto. Bloqueei. Aí esperei até hoje eu vou fazer denúncia, eu vim gravar esse vídeo aqui e depois eu vou lá fazer essa denúncia aí. Achando que o baiano é bestalhada? O cara calmo demais, vocês acham o quê? O cara calmo, tá com medo, é bestalhada? Achando. Daqui a pouco eu vou ali na beira do mar pra mostrar pra vocês. Conselho pra vocês que querem vir conhecer pela primeira vez, turistas, gente de fora, brasileiros mesmo que mora próximo. Vem assim 10, 11 horas, meio-dia, 1 hora, até 2 horas. Só não vem a partir desse horário aí. 3 horas em diante é a hora que essa praia vai lotar, vai cheio de gente errada e vai ser complicado, né? Principalmente vocês que moram em lugares que não são tão perigosos quanto esse, tem que ter todo o cuidado. Eu não, eu sou de Salvador. Não me faz medo andar em um lugar desse. Salvador tá pior que isso aqui. Salvador tá pior que o Rio, minha amiga. Se é uma confusão dessa que aconteceu comigo aí fosse em Salvador, oh meu Deus. A porra ia inchar. Ia inchar. Até gente que não tinha nada a ver com a situação ia se envolver, ia rolar uma briga generalizada na praia. É, ia dar merda, legal. Se fosse Salvador, não vou mentir pra vocês não. Ia ser uma confusão do caramba. Vou descer agora para o mar. Vou mostrar lá embaixo a vocês. Aqui tem vários esportistas, ó. Daqui pra lá, várias redes de praticação de futevôlei aqui. De vôlei e etc. Da poesia, tão longe da alegria, trancou seu coração no porão da nostalgia, sem motivo aparente, esquecendo que o amor sente falta de poder cantar, a voz calada no peito ficou muda e sem jeito, gritando no interior. É 1 da tarde, a galera na maior tranquilidade, a praia tranquila, todo mundo jogando sua bolinha, né? Traz seu cooler, sua cerveja, seu guarda-sol e vem curtir praia, irmão. Tranquilidade esse horário. Vamos ver janeiro, né? Janeiro deve ser mais lotado que isso aqui. Estamos entrando em dezembro, amanhã entra dezembro, do dia que eu tô gravando esse vídeo. Tranquilidade, irmão. Água geladinha, só se vocês verem. Nunca, eu não lembro de ter entrado numa água tão gelada como essa aqui, véio. Só chovendo, eu lembro de ter entrado. Agora no sol desse, e até porque não tá nem tão quente, velho. Rio de Janeiro não tá tão quente como a Bahia não, velho. Vou mentir, a Bahia é mais quente ainda. Tá um calor do satanás na Bahia.
tranca o seu coração no porão da nostalgia, sem motivo aparente, esquecendo que o amor sente falta de poder cantar, a voz calada no peito ficou muda e sem jeito, gritando no interior um instrumento amordaçado pelo tempo empoeirado, corda solta sem poder se encontrar, mas o destino que me trouxe. Eu tô passando por várias barracas aqui, vou pegando a noção nos preços e vou passando pra vocês, né? Dia que vim pra cá vocês têm uma noção. Filé de alcântara R$ 29,90, filé de peixe R$ 29,90. Eu vou passando e vou lendo e vou falando os valores. Nessa barraca aqui tem frango a passarinho R$ 45,00, pipoca de camarão, nunca ouvi falar disso, R$ 40,00. Croquete de carne, também não sei nem o que é isso. Croquete de carne, R$ 40,00. Bolinho de bacalhau, R$ 35,00. Cebola e queijo, R$ 75,00. Eu não vou comer não, porque eu não tô com fome. Só tô passando pelas barracas mostrando os preços, né? Pra vocês terem uma noção. Filé de frango 30, filé de peixe 35, bife na chapa 35. Churrasco ali R$ 150,00. Água de coco, R$ 8,00. Pizza a partir de R$ 40,00. E a temporada de João Pessoa comprava uma água de coco com R$ 3,00, velho. Rapaz, só lembrar ano passado, há um ano atrás, na temporada de João Pessoa, todo lugar que eu ia eu comia, velho. Comia pra caralho. Agora já é outro cara já. Já é outro Aquino. Eu já nem como direito. Sem viagem. Não sinto mais a fome que eu tinha ano passado não. Parece que é outra pessoa. Só nisso aí eu já perdi 8 quilos. A bermuda que eu tô aqui era apertada. Hoje eu tenho que usar cinto. E o cinto quase no máximo. Se eu não usar o cinto aqui, esse short cai todo. Essa bermuda que eu tô vestido aqui. Outro ser humano. Eu perdi 8 quilos do ano passado pra cá. Aqui a Brahma tá R$ 9,00. A caipirinha R$ 20,00. Na maioria das barracas é esse valor aqui que eu percebi. R$10 a caipirinha, a caipirinha 20, R$10 o chopp de Brahma.